Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor.
Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1
quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga.
Seu Madruga, senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor. Suponhamos
Suponhamos que isso seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que isso seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que isso seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que isso seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que isso seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que isso seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que isso seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que isso seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que isso seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que isso seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor.
Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, tire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, tire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, tire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, tire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, tire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, tire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, tire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, tire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, tire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, tire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor
Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Quanto belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Quanto belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Quanto belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Quanto belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Quanto belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Quanto belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Quanto belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Quanto belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Quanto belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Quanto belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor.
Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então basta, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1
quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Quanto belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Quanto belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Quanto belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Quanto belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Quanto belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Quanto belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Quanto belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Quanto belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Quanto belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Quanto belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos
Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então bata, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Ô, professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então bata, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Ô, professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então bata, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Ô, professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então bata, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Ô, professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então bata, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Ô, professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então bata, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Ô, professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então bata, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Ô, professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então bata, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Ô, professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então bata, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Ô, professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então bata, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Ô, professor.
Madruga, senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor.
Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Oi, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Oi, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Oi, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Oi, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Oi, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Oi, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Oi, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Oi, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Oi, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1
quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que isso seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que isso seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então vá, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor.